O Mahabharata, volume 1, capítulo 42, a mensagem de Dhritarashtra. Finalmente, o Yudhishthira disse: Não há dúvidas que tuas palavras são corretas, jamais alguém deve ser desviar da virtude. Contudo, antes de condenar-me, deves primeiramente determinar se é virtude ou vício que estou seguindo. Algumas vezes a virtude pode parecer vício, vício, virtude. Somente após cuidadosa deliberação é possível discriminar entre os dois. Todo homem deve seguir os deveres que lhe são prescritos de acordo com sua posição social. Os brahmanas podem mendigar como forma de subsistência, mas os kshatriyas jamais devem mendigar. Mesmo em tempos de aflição, os reis governantes não devem aceitar esmolas. O Criador ordenou que devemos viver tomando-nos senhores de terra e tornando-nos senhores de terras e protegendo o povo. Eu não aceitaria sequer toda a terra, nem mesmo os reinos dos deuses mediante irretidão. Aqui está Krishna, Yudhishthira respondeu. Ele conhece toda a faceta do conhecimento védico e possui completa sabedoria. Deixemo-lo decidir o que é certo nesse caso. Sempre seguirei suas ordens, jamais ignorando um conselho seu. Keshava é nosso amigo e bem-querente, motivo pelo qual ouviremos sua opinião e decidiremos como proceder. Quando Yudhishthira sentou-se, Krishna colocou-se de pé, seu lustre corpóreo parecia iluminar o salão com uma refulgência mística, vestes amarelas de seda e ornamentos de ouro contrastavam com sua pele, que se assemelhava a uma negra nuvem de chuva outonal. Voltando a Sanjaya, seus olhos similares a pétalas de lótus, ele disse: Ó Sanjaya, desejo que tanto os Pandavas quanto os Kurus sejam felizes e prósperos. Desejo paz e estou contente em ver que Dhritarashtra deseja o mesmo. O Yudhishthira já demonstrou um raro tipo de compromisso com a paz, haja vista que foi ele que foi antagonizado e prejudicado nas mãos dos Kurus. Por que repentinamente deveria desejar o crescimento do conflito entre ele próprio e seus primos? Certamente, Sanjaya, conheces tão bem quanto eu a natureza do certo e do errado. Por que razão, então, apontas algum erro no filho de Pandu, que sempre cumpre seus deveres segundo estabelecidos nas Escrituras desde tempos remotos? Com respeito à nossa aparente discussão, há duas escolas de pensamentos entre os brahmanas. Alguns dizem que renunciando nossos deveres atingiremos a perfeição, e outros dizem que os deveres jamais devem ser renunciados, mas antes realizados sem apego. Minha opinião concorda com a segunda visão. Ó Sanjaya, mesmo para manter-se, um homem tem de cumprir seus deveres neste mundo. Conhecimento sem trabalho não produz fruto algum. Krishna ergueu sua mão ataviada de joias e quando dava continuidade ao seu discurso, Vede como os deuses do céu fulguram mediante o trabalho. Vede como, mediante o trabalho, o vento sopra e o sol, sem jamais adormecer, faz surgir ao dia e à noite. Também sempre desperta a deusa terra, suporta seu fardo, igualmente sem nunca se permitirem um sono. Os rios transportam suas águas, de modo a satisfazerem todas as criaturas. Indra auferiu sua elevada posição, abandonando o prazer a gratificação dos sentidos, o que se deu com todos os princípios, as principais deidades. Ciente disso, a Sutta, por que discursas em nomes dos Kauravas, exortando os Pandavas a renunciar aos seus deveres prescritos? És sábio e conhecedor da verdade, então considera esta questão: o dever de um rei está em lutar ou em não lutar? É certamente de teu saber que o Criador conferiu aos reis o poder de deter e até matar os transgressores. Dhritarashtra privou Yudhishthira de sua legítima propriedade. Quer alguém roube secretamente, quer o faça abertamente, roubar é pecaminoso. Duryodhana e seus seguidores não deveriam arcar com as consequências de seu pecado? Yudhishthira está errado em decidir tentar reaver sua propriedade usurpada, mesmo se isso exigir a morte de seus usurpadores? Krishna olhou para o Yudhishthira e seus irmãos, que se sentavam juntos como uma orgulhosa alcateia de leões. Os olhares de todos os reis se voltaram para eles, e Krishna prosseguiu. É certo que o Yudhishthira deseja paz, mas se seu reino não for restituído, então
Em minha opinião, é seu dever declarar guerra. Com efeito, seria probo e louvável ser morto em semelhante guerra religiosa. É melhor o Yudhishthira reaver seu próprio reino ancestral a conquistar algum reino alheio. Ó Sanjaya vai-se agora e apresenta a estes anciões príncipes diante de Dhritarashtra e entre seus filhos e os líderes reunidos de várias nações. Krishna pausou sua fala, sua audiência estava absorta, aceitando seus argumentos, gentilmente expressados. Mesmo Sanjaya anuía com a cabeça enquanto Krishna continuava. Meu caro Sanjaya, permite-me lembrar a tua pessoa de que os Kurus cometeram seu pecado em sua própria sala de conselho. Todos eles, mesmo Bhishma, mantiveram-se calados quando a casta Draupadi chorava nas garras de Dushashana, aquele escravo da luxúria, em ato de grande depravação, arrastou-a até diante de seus sogros, a fim de abusar de sua pessoa e insultá-la. Se Dhritarashtra houvesse estorvado seus filhos, haver-me-ia satisfeito. Ele, os Kurus, todavia, nada disseram, tirante Vidura e um honesto Kshatriya. Os demais monarcas também se mantiveram em silêncio. Tu, igualmente, Sanjaya, não proferiu uma palavra sequer. Agora, no entanto, queres ensinar retidão a Yudhishthira. Os olhos de Krishna chamejavam conforme descrevia o incidente. Naquele evento, tão afiadas foram as palavras de Karna, atiradas contra Draupadi, que perfuraram seu coração. Torna-te serva dos Kauravas, disse o tolo. Os homens antes teus esposos deixaram de sê-lo. Escolhe outro homem. As flechas verbais de Karna também penetraram profundamente o coração de Arjuna. O pecaminoso Shakuni, Krishna adicionou, repetidamente urgiu com Yudhishthira no jogo de dados. A vossa majestade só resta Draupadi, aposta, ó rei. Novamente, quando os Pandavas estavam prestes a partir do modo a honrarem seu voto, trajando peles de veado negro, Dushashana disse, estes eunucos, derrotados e arruinados, permanecerão no inferno por um longo tempo. Krishna descontinuou brevemente seu discursar, mais uma vez, a fim de que suas palavras pudessem ser assimiladas. Após 13 anos, o choque daqueles terríveis acontecimentos se havia abrandado, mas à medida que Krishna nos descrevia, Sanjaya recordava-se da asquerosidade do referido dia. Ele sabia que errara em manter-se calado conforme Duryodhana e seus amigos perpetravam seu crime. Por lealdade ao rei cego, assistira em angústia enquanto os insignes Pandavas, especialmente sua amável esposa, eram objetos de insuportáveis ofensas. Indubitavelmente, o plantio das sementes da atual calamidade se deu naquele momento. As setas que os Kauravas atiraram naquela ocasião voltaria contra eles na forma de ardentes flechas atiradas do Gandiva. O silêncio dos anciões naquele dia logo seria respondido pelo clamor de uma voz peleja. Do clamor de uma feroz peleja. Sanjaya baixou sua cabeça. Krishna continuou, dirigir-me-ei para Hastinapura a fim de rememorar os Kurus de todos esses eventos. Decidiremos o assunto. Caso eu consiga um acordo de paz, sem ferir os interesses dos Pandavas, haverei realizado um ato de probidade e também haverei liberto os Kurus da morte. Tenho esperança de que os filhos de Dhritarashtra hão de me receber com respeito quando eu lá esteja, de modo a falar sobre virtude e humanidade. Se assim não se derem os eventos, tende por certo que tais homens, consumidos por sua própria depravação, perderão tudo no campo de batalha. No momento oportuno, Bhima e de massa em mãos, fará Duryodhana se lembrar de suas crudelíssimas palavras. Olhando em torno do salão, Krishna concluiu com uma metáfora poética. Duryodhana é uma árvore cheia de malícia, Karna é seu tronco, Shakuni são seus galhos, Dushashana e seus irmãos são as numerosas frutas e flores, e o cego rei Dhritarashtra é a sua raiz. Em contraste, Yudhishthira é uma alta árvore cheia de virtude, Arjuna é seu tronco, Bhima são seus galhos, e os gêmeos são as frutas e flores. Eu, juntamente com os Vedas e os Brahmanas, sou sua raiz. Ó Sanjaya, Krishna disse então, diz a teu mestre que o congraçamento com os Pandavas é o único curso inteligente. Os Kurus são como a floresta e os Pandavas como os tigres. Sem tigres, os homens cortariam as árvores e sem floresta, os tigres não teriam proteção.
Eles precisam um do outro. Os Kauravas são trepadeiras de retidão, ao passo que os Pandavas são enormes árvores de sal. Sem o suporte de uma árvore, as trepadeiras não é possível crescer. Os filhos de Pandu estão dispostos a servir Dhritarashtra ou a lutar. Tudo depende de como o rei age agora. Retorna erudito Sanjaya e explica tudo isso a Dhritarashtra. Sanjaya nada respondeu, sente que Krishna proferia a verdade, havendo se curvado respeitosamente perante ele, voltou-se ao Yudhishthira e disse: com tua permissão, ir-me-ei. Ó deuses entre os homens, espero não te haver ofendido de modo algum. Após eu haver me despedido de Janardana, Bhimacena, Arjuna e os filhos de Madhu, peço-te a bondade de me permitires partir. Que a felicidade e a prosperidade reine sobre ti, que o rei te ouça com boa vontade e afeição. Yudhishthira uniu as palmas de suas mãos em direção ao secretário de Dhritarashtra e respondeu: ó Sanjaya, sabemos que és nosso bem-querente. Por que falas com um coração puro? Teu discursar não nos foi injurioso. Seguramente é-nos querido de forma especial e sempre nos mostrastes grande amigança. Além de tua pessoa unicamente vidura, poderia haver-se feito aqui presente. Ó sapiente, por obséquio, transmite nossas considerações àqueles mais velhos, a nós e aos nossos amigos. Oferece nossos respeitos aos Brahmas e a nossa afeição ao povo. O rei está protegendo bem a população. Ó Sanjaya, os arranjos que fizemos pelo bem-estar de todos os nossos subordinados ainda estão em vigor? Espero que nenhuma pessoa esteja carente ou aflita dentro da jurisdição dos Kurus. Yudhishthira nomeou os Kurus um a um e solicitou a Sanjaya ir até a cada um deles em seu nome indagar-lhe acerca de sua saúde. Por fim ele disse: vai até Duryodhana, que é estúpido, ignorante, pecaminoso e afeito ao vício, e diz-lhe que o desejo que atormenta seu coração por um reinado inconcurso não foi atendido. Diz-lhe isto: nada faremos em desacordo contigo. Ou devolves Indraprastha, ou luta ao principal entre os Bharatas. Os monarcas reunidos aclamaram um verbo de Yudhishthira e o Pandava ergueu sua mão de modo a silenciá-los. Voltando-se novamente a Sanjaya, ele disse: oro ao Senhor Supremo que abençoe esse homem tolo com sabedoria. Sanjaya diz também a isso a Duryodhana: os filhos de Pandu estão prontos até mesmo a se olvidarem do desnudamento de sua esposa e abuso contra a mesma, tudo a fim de que os Kurus não sejam massacrados. Haveremos de tolerar todos os males e insultos que despejaram sobre nós, mas exigimos a parte do reino que nos é legítimo. Ó melhor dentre os homens, renega tua ganância em relação à posse alheia. Somente então haverá paz. Aceitaremos até mesmo a província, apenas de modo a podermos cumprir o dever que nos atribuiu Deus, o dever de reinar e proteger o povo. Dá-nos somente 5 vilas, uma para cada um de nós, e que haja fim para essa disputa. Que o irmão seja o irmão, que o pai se reúna com o seu filho. É o meu desejo ver os Kauravas e os Pandavas juntos e com corações jubilosos. De sorte a desempenhar meu dever, estou disposto tanto para a paz quanto para a guerra. A escolha está em tuas mãos. Uma vez que o Yudhishthira terminara, cada um de seus irmãos enviaram mensagem aos Kauravas. Quando todos haviam concluído, Sanjaya disse que repetiria suas mensagens exatamente como ditas. Então curvou-se ante a assembleia e partiu para Hastinapura.